conversão de tipos é um processo muito importante aonde nós convertemos o tipo de uma variável para outro tipo. Esse processo é muito importante em situações aonde diferentes tipos interagem entre si, como exibir dados numéricos como texto, por exemplo. As conversões de tipo são importantes para que não haja perda de dados e a gente garanta que os dados sejam manipulados corretamente. Sem a conversão correta desses dados, a gente pode ter comportamentos inesperados no nosso programa ou até mesmo perder dados. Se você não tem uma noção do que são os tipos disponíveis no C Sharp, vou deixar um vídeo aqui no card e também na descrição, onde eu falo justamente sobre isso. É a aula 2 dessa série de vídeos aqui, onde eu ensino programação básica com a linguagem C Sharp. E se você está chegando agora no meu canal por esse vídeo, não deixa de acompanhar a nossa série aqui e também de se inscrever no canal. Em C Sharp existem dois tipos de conversões, as conversões implícitas e as conversões explícitas. A conversão implícita ela acontece quando não há perda de dados. Esse tipo de conversão ela é segura e não precisa de nenhuma intervenção explícita do programador para garantir que tudo dê certo. Enquanto que a conversão explícita, essa sim, precisa ser feita manualmente pelo programador usando métodos de conversão. Nesse tipo de conversão, existe sim a possibilidade de haver perda de dados. Então, justamente por isso, precisa da intervenção do programador. Agora vamos dar uma olhadinha na prática em como esses dois tipos de conversão funcionam. Vamos começar aqui pela conversão implícita. E para esse exemplo, a gente declara primeiro uma variável do tipo inteiro, chamada num, de número, e eu vou colocar o valor de número 10 nela, tá? E aí eu declaro outra variável de outro tipo, chamado double. O nome dessa variável vai ser número convertido. E nela eu vou atribuir o valor que está contido na variável. Eu vou chamar ela, até vou melhorar esse nome, vou colocar de número. E, bom, antes de a gente continuar, a variável do tipo int, se você está acompanhando aqui a série no canal, como você já sabe, ela trabalha com números inteiros. E a double, ela trabalha com números fracionados. O que isso significa? Ela vai trabalhar com números como dinheiro, por exemplo, onde a gente tem a casa decimal ali para os centavos, né? Então a gente tem lá R$10,95. Então a variável do tipo double, ela consegue trabalhar com esse tipo de número fracionado. Então a gente vai fazer aqui essa conversão e vamos imprimir em tela o nosso resultado aqui com o console writeLine, colocando a variável número convertido. E aqui então a gente executa o nosso programa para ver qual é a saída, qual é o nosso resultado. Como você pode ver, saiu aqui 10. A conversão implícita, como eu comentei, é a conversão onde não há perda de dados. Porque repara que, se você prestar atenção, a variável double ela tem uma capacidade especial que a int não tem. Por exemplo, que é essa capacidade adicional de trabalhar com números fracionados. Como você vai estar, vamos dizer assim, atribuindo um número que nem tem um valor fracionado dentro dessa variável tipo double, então não vai fazer falta, tá sobrando recurso aqui, entende? Agora, quando a gente faz a operação inversa, que aí nós entramos na conversão explícita, aí sim nós podemos haver uma perda. Porque vamos aqui fazer o nosso exemplo. Então vamos inverter os tipos. Então vamos supor que eu tenho aqui a variável double, que é o número, e aí sim vamos entrar aqui com o valor quebrado, colocar 10,59. Lembrando que números fracionados aqui no C Sharp, o que para nós aqui como brasileiros usamos a vírgula para definir essa fração de valor, na programação se usa ponto, ok? Isso é coisa da linguagem. E agora, aqui a gente muda para o tipo int. E você vai reparar que vai começar a dar erro. Aqui ele vai falar que não pode fazer uma conversão explícita do tipo double para int. Implícita, perdão. Implícita é aquela que vai automático, sem a gente precisar tratar, né? E ele pergunta que uma conversão explícita existe. E se a gente não está esquecendo um casting. O casting é a forma que nós chamamos de fazer a conversão manualmente. E para fazer essa conversão, nós usamos a classe convert. A classe convert ela já é nativa do C Sharp. Essa classe convert, quando eu digo nativa, é que ela já é padrão, disponível para nós, sem que a gente precise instalar nada mais para isso. E nela nós já temos vários métodos. Vários métodos convertem
vários tipos. Você pode ver aqui boolean, byte, char, decimal, double, int, vários tipos diferentes. Mais para frente eu vou fazer uma série sobre orientação a objetos, onde eu vou explicar o conceito de classes, objetos, métodos. Eu acho que ainda vai caber aqui na programação básica, mas classes vai ser nessa série dedicada à orientação a objetos. Então não se preocupa muito com isso aqui no detalhe agora, tá bom? Mais para frente nós vamos ver esse conceito também. Então aqui nós temos a classe convert, onde eu vou usar o método toInt32, que vou passar por parâmetro a outra variável. A variável é chamada número, e essa variável vai ser atribuída, o valor dessa variável vai ser atribuída, só que agora eu precisei fazer essa intervenção manual porque o compilador não conseguia fazer isso sozinho, ok? Justamente porque nós vamos ter uma perda. Que perda é essa, Thiago? A perda dos 59 centavos, tá? Porque a variável do tipo int, eu vou executando aqui, a variável do tipo int, ela não tem essa capacidade de exibir números fracionados. E veja aqui que interessante, isso nem estava programado, mas aqui aconteceu um arredondamento. Repara, eu perdi a parte fracionada do 59, ao invés de cair o valor 10, caiu o valor 11. Por quê? Nós tivemos um arredondamento matemático que ele fez. Se a gente colocar aqui um valor mais inferior, por exemplo, se a gente colocar aqui, por exemplo, 10,25 e executar de novo o nosso programa, você vai ver que o valor é 10. Por quê? Vamos colocar aqui agora, ó, por exemplo, isso aqui foi muito interessante, não estava programado, é muito importante. Vou colocar aqui 10,50. Você vai ver aqui que o valor vai ser 10. Mas se eu colocar aqui 10,51 e executar de novo a nossa conversão, o valor é 11. Se eu quisesse que, independente do valor dos centavos, esse número caísse para sempre fosse atribuído como 10, precisaria de um tratamento específico para isso. Então, esses são alguns detalhes, alguns probleminhas que podem acontecer quando a gente vai fazer uma conversão. É uma conversão explícita, uma conversão que depende de ser feita manualmente pelo programador. Então, sempre tome cuidado com esses detalhes quando você está trabalhando com números, e existem também vários outros tipos, várias outras conversões de tipos, porque nós temos vários tipos e cada uma vai ter algum detalhezinho aí que você precisa sempre ter atenção para que não haja um problema. Porque imagina que eu estou fazendo aqui um sistema que vai calcular o troco de um cliente, não sei, e aí ao invés de eu devolver 10 reais, eu devolvo 11. Vai ter uma perda financeira nisso aí. Então os detalhes vão sempre fazer diferença. Então estude sobre os tipos e também sobre as conversões e os seus detalhes específicos de cada tipo. Então hoje você aprendeu sobre a conversão de tipos e que existem dois tipos de conversão, as conversões implícitas e explícitas. Nos exemplos de hoje eu usei só tipos numéricos para facilitar, mas existem muitos outros tipos que a gente pode converter entre eles. E se você ficou com dúvidas ainda sobre o que são os tipos em C#, eu vou deixar aqui o vídeo da aula 2, onde eu falo justamente sobre as variáveis e os tipos. Eu vou deixar aqui também na tela a playlist completa com todos os vídeos que eu fiz sobre programação básica com C#. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!